Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Esta palavra, ela é desafiadora e ao mesmo tempo reveladora. A palavra de Deus, ela é desafiadora porque ela sempre nos desafia a crermos no que está escrito e a cumprirmos o que está escrito. E ao mesmo tempo, ela faz este paradigma, nos exorta. O salmista chega a dizer que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E aquele que observa os preceitos da palavra de Deus, ele pode andar no caminho que agrada a Deus. Eu passei 20 anos da minha vida, desde 27 de novembro de 1994, dentro de uma igreja evangélica. Eu digo igreja entre aspas porque hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que realmente é igreja. Mas a gente abraça o evangelho da maneira que nos apresentam e a gente passa a crer e a propagar aquele evangelho que nos apresenta. E a revelação da palavra de Deus, ela é contínua, é todos os dias. E todos os dias a palavra de Deus vai nos ensinando coisas novas. Por isso hoje tenho uma visão totalmente diferente do que é igreja. A palavra igreja. Para muitos a igreja é o templo, é aquilo que foi construído. A igreja batista, a igreja adventista, a igreja Assembleia de Deus, a igreja Maranata, a igreja universal, a igreja da graça, a igreja internacional, enfim, vários nomes, várias denominações, que é assim que são realmente reconhecidas, a denominação A, a denominação B. Por quê? Porque se denominam. E se denominam porque creem de uma forma diferente da outra, senão não haveria necessidade. A própria Igreja Católica é uma denominação. Deram o nome de católica, que significa universal, com o propósito de dizer que era a única. Mas foi a primeira denominação. Mas a história nos mostra que a igreja verdadeira, que Cristo disse para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não é nenhuma dessas que se apresentam como igreja de Cristo hoje. Não se escandalize. Não é nenhuma dessa que tem templo, onde as pessoas se reúnem ali embaixo, e isso nós vamos ver na palavra de Deus. O verso que nós lemos no início, Atos capítulo 7, verso 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Esse texto é revelador, porque revela realmente algo contrário ao que os homens, os líderes, os pastores, os bispos, os papas, enfim, o clero religioso moderno divulga, que a igreja é a casa de Deus, que Deus habita naquele lugar. A palavra diz o contrário. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Também no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha que esclarecedor. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tremendo, né? E aí? Como é que eu vou usar de autoridade para dizer que Deus habita ali, aqui? O que a Bíblia realmente quer dizer com esses versículos? Dando sequência, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Olha a diferença da maneira que nos ensinaram para a maneira que a Bíblia mostra. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir
o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha a revelação da palavra. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja que estava em Coríntios, que não tinha templo de pedra, certo? Que não tinha nada a ver com as igrejas que existem hoje, que se autodenominam templos. Ele disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Os coríntios eram o templo de Deus. Os cristãos são o templo de Deus. Para confirmar, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Olha o que diz a Escritura. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Deus que fez o céu e a terra, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita em nós, em mim e em você, quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, como diz Romanos 8, 9, 10. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que Jesus disse a respeito do templo, o antigo templo que existia em Jerusalém, que foi construído por Salomão, que foi consagrado por Deus, onde a nuvem, a presença de Deus encheu toda a casa? O que Jesus diz a respeito daquilo? Marcos capítulo 11, versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O templo antigo era um lugar de sacrifício, era onde os judeus levavam os sacrifícios, os animais, o gado, a ovelha, o carneiro, para que o sacerdote sacrificasse e oferecesse aquele sacrifício a Deus. O templo era composto de vários compartimentos, e um desses era esse pátio onde se tinha transformado num verdadeiro comércio, porque as pessoas precisavam sacrificar. O homem, com a sua ideia e astúcia, colocou ali os animais e vendia aqueles animais para que quem viesse sacrificar não precisasse trazer o seu animal de onde viria. E ali virou um verdadeiro comércio. Alguma semelhança com os templos de hoje? Muita. Um verdadeiro comércio tem sido feito dentro da casa de Deus, do que eles chamam de casa de Deus. Um verdadeiro comércio tem sido desenvolvido com o Evangelho, que a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas que este Evangelho que é pregado hoje não tem nada a ver com a mensagem de salvação que Jesus deixou para que os seus discípulos propagassem ao mundo. Porque ele diz: de graça recebeste, de graça dai. O Evangelho de hoje é pago, e muito bem pago, porque você precisa pagar o luxo do templo de pedra que foi construído. Quando Jesus entra no templo e começa a expulsar os que vendiam, compravam no templo, derrubando as mesas do cambista, eles não entendem. E Jesus diz: está escrito, a minha casa será casa de oração. Não era aquele o objetivo daquela casa. Ainda em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, quando ele entrou, ele viu os cambistas vendendo, fazendo comércio na casa, derrubou as mesas, O texto bíblico diz que fez um azarrobo, um chicote e expulsou os cambistas. Quando ele ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Aquilo para os discípulos foi um choque, porque o templo era um status. Só Jerusalém tinha um templo. Só os judeus tinham um templo onde eles criam na existência e na presença de Deus, mas eles tinham transformado em casa de covis e saqueadores, eles tinham transformado em casa de comércio. Jesus derruba as mesas, espalha os cambistas, expulsa os vendedores. E agora, quando os discípulos mostram a magnitude das pedras, da estrutura, da formosura do templo, Jesus diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo que Salomão construiu, que Deus habitou com a sua glória lá no passado, o Filho de Deus que veio como verdadeiro templo, e se você estudar um pouco mais profundo a respeito disso, você vai entender, ele agora fala que aquele templo de pedra da antiga aliança, onde Deus outrora habitou, iria ser destruído e não ficaria pedra sobre pedra, e isso aconteceu realmente, 70 anos depois de Cristo. Leia a história e você vai entender. Está lá em Mateus 24, 3, 1 e 2, essa passagem que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Também podemos ler Marcos capítulo 14, verso 58. Diz assim: nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Aqui é o testemunho dos que queriam condenar a Jesus. Jesus não disse que destruiria aquele templo feito por mãos de homens. Ele disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. E quando ele diz, derrubareis este templo e em 3 dias o reedificarei, ele estava dizendo do seu próprio corpo, simbolizando que a sua morte e a sua ressurreição no espaço de 3 dias, ele como casa de Deus, que está lá no livro de Crônicas, que Davi a princípio e Natã não entenderam, o que Deus disse, que construiria casa. Essa casa é Cristo. A casa de Deus é Cristo habitando em nós. E nós hoje nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei este templo construído por mãos de homens e em 3 dias o edificarei, outro não feito por mãos de homens. O que Cristo estava dizendo a respeito de si próprio era que ele iria morrer, descer às partes mais baixas da terra, mas ao 3º dia ressuscitar. E aquele templo que durou 40 anos para ser construído não se comparava com a glória do templo que é Cristo, que estava por ser revelada. Este é o mistério do verdadeiro Evangelho. Apocalipse capítulo 21, 22, para concluir, quando fala dos novos céus, da nova terra, quando fala do lugar onde nós, os salvos, vamos habitar, diz, e nela, na cidade, na Nova Jerusalém, não vi templo, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, conclamando a gente a entender que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que lá na Nova Jerusalém, para onde todos os salvos vão, não haverá templo de pedra, porque o templo é o próprio Deus. A nossa reflexão de hoje chama a sua atenção para isso. Talvez você tenha se acostumado a viver dentro de um templo de pedra, e nós temos muitos aí valiosos. A Universal há pouco tempo, alguns anos, construiu o Templo de Salomão, e gera muito dinheiro. Há informações de que até as torneiras no banheiro são de ouro. E para entrar é caro. E tudo lá é pago. Em cidades pequenas nós temos aí templos que custaram mais de R$1 milhão. Mas a realidade das pessoas que congregam debaixo, dentro desse templo, muitas delas passam necessidade. Muitas delas passam fome. Muitas delas estão desempregadas. Que evangelho é esse? Seria esse o evangelho que Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Com certeza não. Esse é o outro evangelho que está descrito no livro de Gálatas. O outro evangelho que Paulo avisa aos crentes para que não se submetam a ele. O verdadeiro evangelho é dar aos pobres, é ajudar os pobres e as viúvas nas suas necessidades. A
palavra de Deus, ela vai nos revelando, e quando a gente se abre para enxergar o que diz a palavra fora da lente do que a denominação nos ensinou, a gente descobre coisas novas. Porque a denominação nos ensina que aquilo que os líderes dela nos passam é a verdade. Que aquela outra denominação que ensina contrário está errada. Que as outras que ensinam diferente estão erradas. A verdade é aquela. É assim em todas elas. Se você se decidir na Batista, você vai ser doutrinado com a doutrina batista e vai ser ensinado que aquilo que diverge da Batista na Assembleia é errado. Se você se decidir na Assembleia, você vai ser doutrinado com a doutrina da Assembleia e vai ser ensinado que aquilo que diverge da doutrina da Assembleia na Batista, na Luterana, na Presbiteriana, é que está errado. É assim em todas elas. Mas o verdadeiro Evangelho não tem nome, não tem placa, não tem templo. Não. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está lá no Atos capítulo 7, versículo 8. E Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E onde Deus habita então? É o que diz em 1 Coríntios 3, 17. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, somos nós que cremos em Cristo. E 1 Coríntios 6, 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa entender, compreender e assimilar que a sua ida ao templo de pedra não tem nada a ver com o que é proposto e pedido por Cristo na sua palavra. Você se sente bem fazendo isso? Eu me senti bem por 20 anos e me orgulhava de ser assíduo, de não perder um culto, de ser pregador, de cumprir com as obrigações que me era passada dentro do templo de pedra. Mas os meus olhos se abriram por alguns questionamentos e pela palavra de Deus. Por isso ela mesma nos exorta: examinai a tudo, retende o que é bom. Não tem o objetivo de induzir você a sair da sua igreja. Não. O meu objetivo com as minhas mensagens é pregar o Evangelho. Se esta mensagem tocar e você entender que aquilo que Jesus pediu é diferente do que você está fazendo, é entre você e Deus. A minha obrigação é pregar o Evangelho, aquilo que hoje eu creio e entendo, compreendo e tenho fé, que é o verdadeiro. Que Deus em Cristo te abençoe. Esta é mais uma mensagem com o objetivo de tocar o teu coração, de abrir os teus olhos e de glorificar o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe.